Olá, meu nome é Carlos e eu estou aqui para falar um pouquinho com você sobre evangelização e revitalização de igrejas. Tenho caminhado nessa área já há alguns anos, tenho conversado com amigos, feito e realizado treinamentos, mentorias e tem sido uma área que tem despertado grandemente a minha paixão. E nessa primeira aula eu quero conversar um pouquinho com você sobre o quanto as igrejas estão vivendo um momento difícil e o quanto inúmeras igrejas estão adoecendo de forma brusca e, por vezes, até mesmo sem perceberem que estão adoecendo. Agora, talvez você pergunte, mas quais as razões que têm promovido o adoecimento na vida de algumas igrejas? Quais as razões que têm promovido dificuldades, barreiras? Quais as razões que têm propiciado esta realidade na vida de muitas igrejas? Eu quero começar essa nossa primeira aula citando para você aqui pelo menos 6 realidades comuns que proporcionam o que eu vou chamar de perda de vitalidade ou perda da vitalidade de algumas igrejas. A primeira razão que me parece muito clara que tem gerado essa perda de vitalidade são os conflitos entre líderes. Líderes disputando espaço, disputando opiniões, disputando ideias, tentando fazer com que seus conceitos prevaleçam uns sobre os outros. Uma outra argumentação que me parece muito clara é que muitas igrejas sofrem porque estão firmadas no passado. Tom Rainer costuma dizer que nesta linha de pensamento, para muitas igrejas, o passado ele é um Deus, ele é um ídolo. E essas igrejas, elas amam tanto o seu passado, que elas passam a viver muito mais firmadas na sua própria história, muito mais firmadas naquilo que já aconteceu, do que no presente e deixam de olhar até mesmo para o futuro. Um terceiro fator que me parece pertinente ser trazido à tona é que também há inúmeras igrejas que adotaram a grande omissão ao invés de se dedicarem à grande comissão. E aqui vale lembrarmos que Jesus, no final dos seus evangelhos, em especial no Evangelho de Mateus, ele tem uma abordagem em torno do que nós chamamos de ide, e ele diz aos seus discípulos para irem fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que o próprio Mestre, o próprio Jesus havia compartilhado com eles. Mas o curioso é que inúmeras igrejas estão vivendo ou fazendo exatamente o contrário. Estão se omitindo ao invés de abraçarem a comissão. E aí vem talvez uma quarta ponderação importante. Também inúmeras igrejas estão perdendo sua vitalidade porque estão cegas para a realidade que está ao redor delas. Estão alienadas à sociedade que está à sua volta. Deixam de perceber mudanças na sociedade, deixam de perceber mudanças no bairro onde estão, talvez algumas delas em regiões centrais de cidades menores ou maiores, mas deixam de entender, de perceber como essas mudanças podem afetá-las e como talvez elas poderiam reagir a essa mudança. Muito bem, não obstante, há também aquelas igrejas que estão perdendo sua vitalidade, estão adoecendo, porque estão sendo dirigidas por preferências, por desejos. Os membros, às vezes, são meio quase que como consumidores. Vão, se aproximam, se unem, se achegam, mas no intuito de receberem. E a gente pergunta assim, mas por que a membresia costuma por vezes reagir dessa maneira? Porque muitos dos nossos membros optam por reagir como se eles fossem clientes das igrejas e não decisivamente como discípulos de Jesus. O que os levou a isso? Sobre isso nós vamos falar mais à frente. Mas por ora vale salientar que este é, sem sombra de dúvida, um dos fatores de adoecimento. E aí um sexto para a gente pensar, e este me parece ser talvez um dos pontos mais importantes que promove o adoecimento de inúmeras igrejas.
a ausência do discipulado, a ausência de investirmos na vida de pessoas para que elas sejam grandemente influenciadas, transformadas pelo caráter de Cristo e amadureçam dentro deste caráter. Veja bem, esta realidade ou estas realidades que estou mencionando a você, elas são tão bruscas que elas chegam a ser na vida de uma igreja quase como que se fossem uma torneira em uma casa, pingando, a qual ninguém percebe. Mas um dia a conta chega e quando você percebe, aquela torneira pingando, pingou o mês inteiro. Às vezes pingou meses e ninguém viu. Esta mesma realidade acontece com este processo de adoecimento na vida de algumas igrejas. Pontos, por vezes, singelos, quase que imperceptíveis, eles passam a fazer parte da realidade da igreja e ninguém se dá conta. Até que um dia a fatura chega. E aí o resultado ele não pode ser outro. E aí eu quero citar para você aqui alguns resultados desses fatores que promovem o adoecimento. Dentre eles, não é à toa que temos nos deparado com igrejas em terrível declínio, perdendo seus membros. A porta dos fundos, ela é às vezes muito mais larga do que a porta da frente. Saem muito mais pessoas do que os que entram. Você deve ouvir continuamente a seguinte frase, eu pelo menos tenho ouvido isso muitas vezes, em especial de pastores no início do seu ministério. Estão chegando pessoas. Claro, isso é importante. Mas tão importante quanto é percebermos que por vezes há pessoas saindo. A porta da frente por vezes é estreita e a do fundo é larga. Não obstante, há igrejas que estão estagnadas. Ou seja, elas não andam muito lá para frente e também não ficam muito para trás. Não entram em um estado de grande avanço, mas também não retrocedem. Contudo, por vezes, é mais ou menos aquilo que nós vamos ver um pouco mais à frente em uma das nossas aulas, quando o Apocalipse fala, entram num estado de mornidão, estagnadas. É óbvio, tais realidades promovem ainda líderes adoecidos, pastores doentes, membros frustrados e daí por diante. Eu gosto sempre de usar como referência um livro escrito por Harry Header, chamado A Revitalização da Sua Igreja Segundo Deus. E o Harry Header, ele tem uma abordagem muito simples, não simplista, mas simples. Todavia, a sua simplicidade traz a nós uma realidade que precisa ser observada. E eu quero citar para você aqui pelo menos algumas considerações que o Harry Header faz nos primeiros capítulos deste livro, chamado então A Revitalização da Sua Igreja Segundo Deus. É óbvio, fique claro para nós aqui que o Header está traçando isso dentro da realidade americana, dentro do contexto americano. Mas perceba o seguinte, será que a realidade brasileira diverge em muito da realidade americana? É óbvio, em alguns aspectos, sem sombra de dúvida. Mas eu diria para você que com alguma tranquilidade, algumas abordagens que o Header traz no seu livro são extremamente claras e pertinentes a nós para serem observadas e pensadas. Veja o que ele diz, e eu quero fazer a você 3 ponderações que ele traz logo no início do seu livro. Primeiro ele diz assim, mais de 80% das igrejas americanas estabelecidas, elas estão estagnadas ou estão em declínio. De cada 10 igrejas, 8 estão ou estagnadas ou em declínio. Já parou para pensar na seriedade disso? Ele diz ainda que dentro da realidade americana, todo ano,
todo ano, cerca de 3.500 a 4.000 igrejas morrem nos Estados Unidos. Dentro do cenário brasileiro, nós não partilhamos, às vezes, dessa mesma coragem de abrir e fechar. Nós, às vezes, deixamos nossas igrejas num estado delicado, quase que numa verdadeira UTI, mas nós não decidimos encerrá-las. Na realidade americana, isso é um pouco mais drástico. Ele diz ainda o seguinte: há uma média de 50 a 60 igrejas do protestantismo americano que acham melhor se dissolver a cada semana. 50 a 60 igrejas se dissolvem a cada semana, enquanto que apenas 5 a 10 são capazes de redefinir o seu papel e estão dispostas a passar por uma reavaliação. Bom, é aqui que nós começamos a falar um pouquinho sobre revitalização, que não tem a ver com simplesmente repaginar a realidade da igreja, não tem a ver com simplesmente dar uma cara nova à igreja, mas revitalização passa por alguns aspectos um tanto mais profundos e mais sérios de serem pensados. Eu costumo dizer que o grande desafio da revitalização tem a ver com reconduzir igrejas a pelo menos 3 pontos chaves. Revitalização tem a ver com reconduzir igrejas às Escrituras, levá-las de volta à Bíblia e a observarem as Escrituras como um todo, para entenderem um plano redentor de Deus, o que nos leva a uma segunda consideração. Revitalização tem a ver com ganhar, amplificar e abraçar a percepção de Evangelho, as boas novas em Cristo. E terceiro, reconduzir igrejas à revitalização tem a ver com dar à igreja clareza e noção de qual é a nossa missão. Então veja bem, reconduzir as Escrituras como um todo ao Evangelho e também reconduzir tais igrejas à missão a qual Deus está realizando no mundo em que nós estamos. É aqui que nós vamos começar a pensar sobre revitalização e eu continuo com você esse assunto na próxima aula.